Pleft! Um tapa estalado me jogou no chão, o canto da minha boca sangrando. Rodrigo, meu marido, rosnou. Suma da minha casa agora, sua mulher egoísta. O motivo? Recusei-me veementemente a vender meu apartamento, um bem que adquiri antes do casamento, para que ele pagasse as dívidas de jogo do irmão mais novo. Minha sogra, Sônia, ao lado dele, apontou o dedo no meu rosto e vociferou: Esta casa não abriga uma nora inútil como você. Deu fora, já! Limpando o filete de sangue do lábio, um sorriso frio e afiado surgiu em meu rosto. Puxei minha mala de rodinhas e mergulhei na noite chuvosa. Não olhei para trás nem uma vez. Bem-vindos, senhoras e senhores, ao canal Relatos da Vida. Se vocês estão curiosos sobre a virada de jogo que está por vir, por favor, curtam, inscrevam-se no canal e comentem para nos apoiar. A vida de uma mulher, pensando bem, é realmente amarga, quando ela precisa se encolher, esconder sua própria excelência apenas para comprar uma paz artificial dentro de uma família. Meu nome é Larissa, tenho 32 anos. Por fora, sempre me esforcei para desempenhar o papel de uma esposa dócil e submissa, com um salário de assistente administrativa de 3 por R$1, meros R$5.000 por mês. Mas a verdade é que sou diretora de negócios de uma grande corporação, com uma renda de mais de R$30.000 por mês, sem contar os enormes bônus de projeto. Por que eu escondi minha verdadeira capacidade? A razão é simples. Eu percebi desde o início a ganância sem fundo da família do meu marido. Desde os primeiros dias como nora, há 3 anos, eu já havia notado o terrível pragmatismo escondido atrás do sorriso falso de Sônia, minha sogra, e a covardia dependente de Rodrigo, o homem que eu chamava de marido. Rodrigo é o filho mais velho, mas tem uma personalidade fraca. Todas as decisões, grandes ou pequenas, seguiam o que sua mãe determinava. Abaixo de Rodrigo, há um irmão mais novo chamado Tiago, de 25 anos. Tiago era meu pesadelo, mas o queridinho, o orgulho cego da minha sogra. O rapaz era preguiçoso, não tinha um emprego decente e passava os dias vadiando com amigos. Mas Sônia sempre o defendia com unhas e dentes. Aos olhos dela, Tiago era uma criança que ainda não havia crescido, enquanto eu, a nora de sangue diferente, era apenas uma ferramenta para servir e sustentar aquela família. Nos últimos 3 anos, aguentei em silêncio as indiretas e alfinetadas da minha sogra sobre meu falso salário de R$5.000. Ela sempre dizia que eu era uma encostada, que tive sorte de me casar com o filho dela. Todo mês, na data do pagamento, ela encontrava uma maneira de arrancar dinheiro de mim. Ora, reclamava de dores e precisava de dinheiro para vitaminas. Ora, dizia que as contas de luz e água tinham aumentado. Ora, pedia descaradamente dinheiro para Tiago sair com a namorada. Eu conhecia todos esses truques mesquinhos, mas para manter a paz em casa, sempre dava a ela metade do meu salário falso, guardando a outra metade para as despesas do dia a dia. Eu pensava que um pouco de paciência valia a pena, para poder focar na minha carreira em ascensão na empresa. Mas a ganância humana é um poço sem fundo. O que eles mais cobiçavam não eram os poucos milhares de reais por mês, mas sim meu apartamento de alto padrão no coração da cidade de São Paulo. Era um bem que eu havia acumulado com meu suor e lágrimas, com noites em claro trabalhando em projetos por anos antes de me casar. O apartamento estava no meu nome e era meu porto seguro, minha única rota de fuga caso o casamento fracassasse. Minha sogra e meu marido já haviam inúmeras vezes jogado indiretas, sugerindo que eu vendesse o apartamento para comprar um carro de luxo para Rodrigo e trabalhar com status ou para juntar com as economias da família. Obviamente, eu sempre recusei firmemente. Toda vez, Sônia fazia um drama, acusando-me de ser uma mulher cheia de segredos, com segundas intenções, que não se dedicava de corpo e alma à família do marido. E então o dia fatídico chegou. Era uma sexta-feira à tarde. O céu escureceu com nuvens pesadas, anunciando uma forte tempestade que se aproximava da cidade. Quando entrei em casa, o clima estava diferente. Sônia não estava assistindo a sua novela com a cara amarrada de sempre. Estava na cozinha, preparando todos os meus pratos favoritos. O cheiro de costelinha ao molho barbecue e de moqueca de peixe pairava no ar. Rodrigo correu para pegar minha bolsa, o rosto estampado com um sorriso tão bajulador que chegava a ser falso. Ele mesmo me serviu um copo de suco de laranja gelado, pedindo-me carinhosamente para sentar e descansar.
Hoje, eu e a mamãe cuidamos do jantar, ele disse. O sexto sentido de uma mulher que batalhou no mundo dos negócios por anos me dizia que por trás daquela gentileza incomum havia, sem dúvida, uma armadilha preparada. Não disse nada, apenas observei em silêncio, meus olhos passando pela expressão ansiosa de Rodrigo, que de vez em quando passava a mão na testa para secar o suor. Tiago não estava em casa hoje, o que era bastante raro durante o jantar. O jantar começou em uma atmosfera tensa. Sônia continuamente colocava comida no meu prato, elogiando-me com palavras doces sobre como eu andava trabalhando muito e emagrecendo. Rodrigo entrou no coro falando palavras melosas sobre o futuro, sobre como ele queria construir uma família rica para que eu não precisasse mais sofrer. Eu sorri por dentro, comendo minha comida lentamente, esperando para ver até onde aquela peça de teatro iria. Após cerca de 15 minutos, quando todos estavam satisfeitos, Rodrigo largou os talheres e pigarreou. Eu sabia. O ato principal estava prestes a começar. Rodrigo olhou para mim, seus olhos tentando parecer sinceros e cheios de paixão. Ele começou a falar sem parar sobre um projeto imobiliário que ele e alguns amigos estavam planejando investir. Ele pintou um futuro brilhante, com lucros que triplicariam ou quadruplicariam o capital investido em apenas 6 meses. Querida, Rodrigo pegou minha mão, sua voz um sussurro. Esta é uma oportunidade única na vida. Já cuidamos de todos os contatos, só falta um pouco de capital para o depósito de garantia do projeto. Se perdermos esta chance, não sei quando conseguirei me reerguer. Quero provar para você e para a mamãe que sou um homem de valor, que posso te dar uma vida confortável. Eu gentilmente retirei minha mão, limpei a boca com um guardanapo, mantendo uma postura extremamente calma. Esse pouco de capital que você mencionou é quanto? Perguntei. Minha voz afiada como uma faca, cortando diretamente sua fantasia. Rodrigo hesitou, seu olhar desviando para a mãe em busca de ajuda. Sônia imediatamente o socorreu, sua voz agora carregando um tom de coação. Bem, cerca de 600 mil reais, minha filha. O Rodrigo fez as contas. Eu acho que é uma boa oportunidade e como esposa você deve apoiar seu marido em tempos difíceis. Seu apartamento em uma área nobre como Itaim Bibi vale quase 800 mil agora. Venda, dê 600 mil para seu marido investir e o restante eu guardo na poupança para os nossos futuros netos. Eu ri, um riso frio que ecoou no meio do jantar. Então esse era o objetivo final deles. Vender meu apartamento, pegar o dinheiro para o marido investir e a sogra ainda levaria o que sobrasse. Uma peça de teatro para roubar meus bens, encenada de forma tão grosseira. Olhei diretamente nos olhos de Rodrigo e disse, com a voz clara: Você diz que está fazendo um projeto imobiliário, então me diga o nome legal do projeto. Qual a proporção de capital dos acionistas? O alvará de construção já foi aprovado em que fase? E qual o plano de gerenciamento de risco caso o mercado congele? Me mostre o plano de negócios detalhado e, se for razoável, eu o considerarei. Rodrigo ficou paralisado, seu rosto pálido, gaguejando, incapaz de dizer uma palavra. Os termos de negócios, as perguntas altamente técnicas de uma diretora financeira expuseram sua mentira. Que projeto? Que plano de negócios? Rodrigo era apenas um funcionário medíocre, com a cabeça vazia. Como ele teria capacidade para gerenciar um projeto de centenas de milhares de reais? Nesse ponto, eu não precisava mais ser sutil. Bati meus talheres com força na mesa. O som ecoou ruidosamente. Você acha que eu sou uma idiota? Quem você está tentando enganar com essa conversa fiada? Eu mandei investigar. O Tiago, seu precioso irmão, está devendo para agiotas. Ele perdeu mais de 400 mil reais em jogos de azar online. O crime organizado está ameaçando cortar a mão dele. Então você e sua mãe se juntaram para armar esse teatro, para me forçar a vender meu bem suado com meu trabalho, para limpar a sujeira do seu irmão imprestável, não é verdade? Minhas palavras explodiram como uma bomba na sala de jantar. O rosto de Sônia passou de vermelho para branco e depois roxo de raiva. Sendo exposta, a vergonha e a humilhação se transformaram em fúria. Rodrigo, um covarde por natureza, agora desmascarado em sua mentira e baixeza na frente de sua mãe, teve o ego ferido de homem medíocre e inflamado. Você se atreve a mandar espionar minha família? Rodrigo levantou-se de um salto, apontando o dedo na minha cara, seus olhos vermelhos como os de uma fera encurralada. Eu sou seu marido. Se eu digo para você vender, você vende. Casou-se comigo, então o que é meu é nosso.
Desde que você entrou nesta casa, aquele apartamento se tornou um bem comum. Você não tem o direito de guardar. Lu, para si mesma. A audácia de Rodrigo me deu náuseas. Ergui a cabeça, meu olhar cheio de desprezo. Bem comum? Quanto você contribuiu para aquele apartamento para ousar reivindicá-lo? Deixe-me dizer uma coisa. O apartamento está no meu nome. Foi comprado antes do registro do nosso casamento. Eu não vou vendê-lo. Nem sonhe em usar o meu dinheiro. Ganho com o meu sangue para jogar no buraco de esgoto do jogo do seu irmão. Left. Um tapa, desferido com toda a força de um homem covarde, atingiu meu rosto. A força do golpe foi tão grande que me fez cambalear e cair no chão frio. Meus lábios se rasgaram e o sangue fresco escorreu, trazendo o gosto salgado do meu limite de tolerância. Rodrigo ficou de pé, ofegante, apontando para mim e gritando: "Suma da minha casa agora, sua mulher egoísta e fria. Você vê a morte e não salva, sua víbora." Minha sogra, sem um pingo de compaixão, sem uma palavra de intervenção, deu um passo à frente, as mãos na cintura, o queixo erguido em minha direção, proferindo as palavras mais cruéis e depreciativas. "O Rodrigo tá certo. Esta família teve o azar de acolher uma nora com coração de lobo como você. Nós te alimentamos por 3 anos, e agora que a família precisa, você esconde seus bens. Suma da minha casa. Desapareça essa noite para que eu não precise te ver nunca mais. Não me faça pegar a vassoura para te varrer para fora." O espaço de repente mergulhou em um silêncio assustador. A chuva lá fora começou a cair mais forte. Raios cortavam o céu, batendo nas vidraças com sons secos. Lentamente apoiei-me para me levantar. Nenhuma lágrima caiu. Nenhuma súplica ou explicação saiu da minha boca. A fraqueza foi esmagada dentro de mim no momento em que aquele tapa me atingiu. Em meu coração, agora, restava apenas um silêncio aterrorizante. O silêncio do mar antes que o tsunami de fúria se elevasse. Passei as costas da mão para limpar o sangue no canto da boca. Olhei para cima, encarando profundamente os olhos das 2 pessoas à minha frente. Um sorriso extremamente frio e afiado se abriu em meus lábios. Meu olhar não era mais o da nora obediente e submissa, mas o de uma águia encarando suas presas patéticas. Em silêncio, virei-me e fui para o quarto. Tudo aconteceu de forma rápida e decisiva. Puxei a mala que já estava preparada debaixo da cama. Na verdade, eu já vinha sentindo que algo ruim estava para acontecer há dias. Então, meus documentos pessoais, papéis importantes e a escritura do apartamento já estavam guardados nela. Joguei algumas roupas na mala, fechei o zíper com um som seco e voltei para a sala. Rodrigo e minha sogra ainda estavam lá, seus olhares presunçosos misturados com um toque de arrogância. Talvez eles pensassem que ao me expulsar no meio de uma noite de tempestade, uma mulher com um salário de 5.000 reais, como eu não teria para onde ir, eles estavam convencidos de que em apenas 3 dias eu cederia, voltaria com a escritura na mão, ajoelhada a seus pés, implorando para entrar em casa. Passei por eles puxando a mala, sem dizer uma palavra. O som das rodinhas no piso de madeira ecoava como uma contagem regressiva para o fim daquela família podre. Quando minha mão tocou a maçaneta da porta, Sônia ainda tentou uma última provocação. "Depois que sair por essa porta, não ouse voltar. Uma mulher sem marido como você só vai morrer de fome na rua." Parei, virei levemente a cabeça e lancei-lhe um olhar gelado até os ossos. "Vamos ver quem vai morrer de fome. Você e seu filho é que deveriam cuidar bem da saúde para terem força para pagar suas dívidas." A porta de madeira bateu atrás de mim, cortando o som dos trovões lá fora. A chuva torrencial batia no meu rosto, gelada, mas dentro de mim uma chama de libertação e vingança queimava ferozmente. Puxei minha mala e caminhei pela escuridão, de costas retas, os saltos dos meus sapatos batendo no asfalto com orgulho. O jogo estava apenas começando. A chuva continuava a cair torrencialmente sobre o asfalto escuro, formando grandes poças que refletiam a luz amarelada dos postes de rua. Um táxi parou bruscamente na minha frente, levantando uma cortina de água branca. Entrei no carro, fechei o guarda-chuva completamente encharcada, mas com as costas ainda retas. O motorista me olhou pelo espelho retrovisor, com um olhar preocupado ao ver o canto da minha boca, ainda com a marca do sangue. Ele hesitou em perguntar para onde eu queria ir naquela noite de tempestade avassaladora. Eu apenas sorri de lado e dei-lhe o endereço de um luxuoso hotel 5 estrelas, localizado na área mais nobre do centro da cidade. Sentada no banco de trás, o ar frio do ar-condicionado, soprando em minhas roupas molhadas, me fez estremecer.
mas aquele frio não era nada comparado à frieza que dominava meu peito. Durante todo o trajeto, mantive um silêncio absoluto. Todas as imagens do jantar infernal, o tapa estonteante daquele que eu chamava de marido e o olhar de desprezo da minha sogra cruel se repetiam em minha mente, mas, surpreendentemente, nenhuma lágrima caiu. Quando as mulheres são encurraladas, privadas de sua última gota de dignidade, elas não choram mais. Elas se transformam em vulcões, silenciosamente acumulando força, esperando o dia em que entrarão em erupção, queimando com lava todos aqueles que as pisotearam. O carro parou em frente ao grande saguão do Hotel 5 Estrelas. Assim que a porta se abriu, um porteiro de uniforme impecável prontamente me protegeu com um grande guarda-chuva, convidando-me a descer com reverência. A luz dos lustres de cristal do teto alto refletia no chão de mármore polido, contrastando totalmente com minha aparência molhada e desgrenhada. Se fosse a Larissa de ontem, a esposa com o disfarce de um salário de 5.000 reais, eu certamente teria ficado tímida, envergonhada, de cabeça baixa ao entrar em um lugar tão luxuoso. Mas hoje eu sou Larissa, a poderosa diretora financeira de uma grande corporação. Ergui a cabeça, caminhando com passos firmes e cheios de poder em direção à recepção. A recepcionista, com um sorriso profissional, perguntou se eu tinha uma reserva. Tirei da bolsa meu cartão de crédito Black, o símbolo do poder, e o coloquei sobre o balcão de mármore com um clique seco. Dê-me a suíte presidencial no último andar. Passe o cartão e não precisa de troco. O olhar da recepcionista mostrou uma surpresa momentânea, mas foi rapidamente substituído por uma atitude de respeito e subserviência. Ela rapidamente completou o check-in, entregando-me o cartão de acesso para a suíte de luxo, cujo preço por noite chegava a quase 20.000 reais. Entrando na vasta suíte presidencial, com seu design real opulento e janelas de vidro temperado com vista para toda a beleza da cidade iluminada, joguei a mala de lado e me deixei cair no sofá de couro macio. A primeira coisa que fiz foi pegar meu celular e bloquear completamente todos os contatos de Rodrigo, da minha sogra e de toda aquela família podre, das chamadas às redes sociais. Cortei todos os laços, deixando-os em um silêncio assustador, um vácuo para que pudessem remoer sua própria estupidez. Tirei minhas roupas molhadas e entrei no banheiro revestido de mármore branco. A água quente do chuveiro de luxo, banhado a ouro, jorrou, lavando o cheiro de gordura das refeições de submissão, lavando a baixeza e a resignação dos últimos 3 anos. Parada em frente ao grande espelho embaçado pelo vapor, passei a mão para abrir uma clareira. Olhando para minha própria imagem, com hematoma no canto dos lábios, sorri levemente. Um sorriso sem autopiedade, mas cheio de malícia e arrogância. A partir daquele momento, a esposa trabalhadora chamada Larissa estava morta. Quem retornava a este mundo era uma mulher poderosa, astuta, implacável e que nunca mais cederia a seus inimigos. Na manhã seguinte, acordei com os primeiros raios de sol vibrantes atravessando as finas cortinas de seda. Foi o sono mais profundo e reparador que tive em 3 anos. Não havia mais o resmungo da minha sogra me acordando cedo para fazer o café da manhã, nem o ronco irritante do homem fraco ao meu lado. Havia apenas a suave música clássica do sistema de som inteligente e o aroma sutil de óleos essenciais. Peguei o telefone e pedi ao serviço de quarto um suntuoso café da manhã europeu. Enquanto saboreava meu café preto forte, abri meu laptop e comecei a me reconectar com meu império profissional. Disquei o número de Miguel, meu assistente mais leal e eficiente na empresa. A linha foi atendida rapidamente, com um tom respeitoso. Bom dia, chefe. Quais são as suas ordens? Ouça, Miguel. Fui direto ao ponto, minha voz afiada e cheia de autoridade. Use todos os contatos que temos. Investigue imediatamente todas as transações financeiras, histórico de crédito e conexões com o submundo do crime para estes 2 nomes. O primeiro é Rodrigo, meu marido. O segundo é Tiago, seu irmão. Quero saber exatamente que projeto imobiliário fantasma eles inventaram ontem para encobrir qual dívida de jogo. Dou a você 3 horas. Todas as informações devem ser detalhadas até o último centavo. Entendido, chefe. Fique tranquila, respondeu Miguel.
sucinto e decisivo, antes de desligar para começar a tarefa. Enquanto esperava pelos resultados da investigação, decidi me presentear com uma transformação espetacular. Liguei para o gerente do shopping de luxo no térreo do hotel e pedi que trouxesse as últimas coleções de moda executiva para o meu quarto. Por muito tempo, tive que vestir roupas simples e baratas compradas em lojas de departamento para fazer o papel da esposa boazinha e econômica. Hoje, escolhi um terninho feminino feito sob medida de uma renomada marca italiana em um poderoso tom de vinho. Os sapatos de salto alto com bico fino e pedras brilhantes eram como armas, realçando minhas pernas longas. Fiz minha própria maquiagem, desenhando um delineado gatinho afiado e aplicando um batom vermelho puro e frio, que escondia completamente o hematoma da noite anterior. Olhando-me no espelho, senti uma confiança avassaladora. Esta era a verdadeira eu, uma diretora que estava acima de milhares de pessoas, que comandava o sucesso e o fracasso no mundo dos negócios. Exatamente 3 horas depois, quando eu acabara de vestir o blazer, a tela do meu celular se iluminou. Era um e-mail confidencial de Miguel. Sentei-me com as pernas cruzadas no sofá, tomando um gole de um excelente vinho tinto que acabara de ser servido, enquanto meus olhos percorriam rapidamente cada linha do relatório. Um sorriso de puro desprezo se formou em meus lábios. Como meu sexto sentido havia previsto, o relatório revelou uma verdade sombria, podre e tão ridícula que eu tive vontade de aplaudir a encenação desajeitada da minha família por afinidade. Não havia projeto imobiliário, não havia captação de recursos para negócios. Tudo era uma farsa espetacular para roubar meus bens. Especificamente, Tiago, o filho querido, o orgulho sem limites de Sônia, era na verdade um viciado notório em jogos de azar online. Ele havia se envolvido numa rede de apostas internacional, começou com algumas dezenas de milhares, depois centenas de milhares. E agora, a dívida, com juros sobre juros, havia chegado à quantia colossal de mais de 400 mil reais. Pior ainda, seu credor não era uma organização de crédito informal comum, mas sim uma facção criminosa perigosa, com reputação no submundo. Eles haviam dado um ultimato. Se os 400 mil não fossem pagos em uma semana, eles cortariam uma das mãos de Tiago como exemplo. Rodrigo, meu marido covarde para salvar o irmão e por medo dos choros e súplicas da mãe, havia assumido a responsabilidade de resolver essa dívida enorme, mas com seu salário medíocre de funcionário qualquer. De onde ele tiraria 400 mil reais? E assim como um bando de abutres farejando dinheiro, eles miraram meu apartamento de luxo. Eles acharam que eu era estúpida, que estava cega de amor. Acharam que, com uma peça de teatro sobre empreendedorismo, algumas palavras doces e a pressão da minha sogra, eu entregaria de bom grado o patrimônio que construí com meu suor. Que patético, que ridículo. Um bando de sapos no fundo do poço ousando dar lições e conspirar contra uma especialista financeira. Segurando o relatório, senti uma satisfação percorrer cada neurônio. O ponto fraco deles estava exposto. Eles não tinham a menor ideia de que a mulher que eles haviam xingado, agredido e expulso de casa em uma noite de tempestade era, na verdade, sua única salvadora, a única saída para toda a família. E como eles mesmos cortaram essa linha de salvação, eu ficaria no alto, de braços cruzados, observando-os afundar lentamente no lodaçal do desespero. Enquanto eu relaxava no luxo, saboreando um copo de vinho que valia o salário mensal de Rodrigo, em outro lugar, na casa velha e sufocante da minha sogra, o pânico começava a se instalar. Meu silêncio nos últimos dias era a arma de tortura psicológica mais terrível para eles. No início, quando saí de casa, minha sogra e Rodrigo estavam exultantes. Sônia bateu no peito, dizendo com orgulho ao filho: "Deixa ela ir. Sem dinheiro, ela vai morrer de fome na rua." Ela estava convencida de que uma mulher com uma fachada de fragilidade, como a minha, voltaria chorando em no máximo 3 dias, arrastando a mala, ajoelhando-se à porta para pedir perdão e, o mais importante, trazendo a escritura do apartamento como penitência. Mas 1 dia, 2 dias, 1 semana se passaram e meu silêncio persistia. O número de telefone dava como fora de área ou desligado. Nenhuma rede social mostrava qualquer vestígio meu. Eu havia desaparecido do mundo deles. A partir do 4º dia, a fachada arrogante de Sônia começou a ruir. A dura realidade atingiu sua cozinha como um golpe mortal. Nos últimos 3 anos, ela se acostumara a gastar o dinheiro que eu obedientemente entregava para as despesas da casa. A geladeira estava sempre cheia de comida boa. As contas eram pagas automaticamente.
O cartão do supermercado sempre tinha crédito. Agora, com o caixa eletrônico chamado Nora fora de operação, ela percebeu horrorizada que não tinha nem algumas centenas de reais na bolsa para ir ao mercado. Abrindo a geladeira, encontrou apenas algumas verduras murchas e alguns ovos. Sônia bateu na porta do quarto do filho, exigindo dinheiro para o mercado com uma voz irritada. Rodrigo, frustrado, deu a ela seu próprio cartão de débito. Mas quando ela estava no caixa do supermercado, a atendente balançou a cabeça e informou que o cartão havia sido recusado por saldo insuficiente para pagar uma cesta básica de compras. O constrangimento e a humilhação começaram a corroer o falso orgulho da minha sogra. Mas esse não era o fundo do poço do horror. O verdadeiro presságio da tempestade chegou no 10º dia desde que eu saí. O celular de Rodrigo começou a receber mensagens de números desconhecidos. Não eram cobranças educadas, mas imagens aterrorizantes. Uma faca de açougueiro cravada em uma tábua de madeira, acompanhada de uma mensagem manchada de sangue. Faltam 3 dias. A vida do Tiago ou 400 mil. Escolha. Rodrigo leu a mensagem e um suor frio brotou em sua pele como um banho. Suas mãos tremiam tanto que ele deixou o celular cair no chão. Ele correu para procurar Tiago, mas o irmão irresponsável havia desligado o celular e desaparecido há dias, deixando todo o fardo nas costas do irmão covarde e da mãe que o mimava. Sônia, ao ouvir a notícia, sentiu as pernas fraquejarem e caiu no sofá, chorando histericamente. Meu Deus, meu filho, o que vamos fazer, Rodrigo? Ligue para a Larissa agora mesmo, diga a ela para trazer a escritura e salvar seu irmão. Ela é a cunhada, não pode ficar de braços cruzados vendo o irmão ser esquartejado por bandidos. Rodrigo gritou em desespero e impotência. Eu já liguei para ela centenas de vezes. Ela bloqueou tudo, mãe. Fui na antiga empresa dela e disseram que ela pediu demissão há muito tempo. Ela fugiu, mãe. Uma atmosfera de silêncio mortal tomou conta da casa. O silêncio do desespero. Eles eram como ratos em uma armadilha, debatendo-se no escuro sem encontrar um único facho de luz. Eles começaram a se arrepender. Arrependeram-se de me terem encurralado, de terem expulsado sua única salvadora pela porta em uma noite de tempestade. Mas o arrependimento de demônios nunca teve valor para mim. Sentada na suíte presidencial luxuosa, olhando para as luzes apressadas dos carros nas ruas abaixo, eu sorri e girei levemente minha taça de vinho tinto. Deixo sentir lentamente o calor do óleo fervente. Meu silêncio era apenas o prelúdio. O verdadeiro plano de desmascaramento, o castigo devastador de uma diretora financeira, estava apenas começando a ser acionado. Rodrigo, sogra, preparem-se, porque o pesadelo de vocês está apenas começando. A tempestade passou, deixando para trás uma atmosfera abafada e sufocante. Na casa velha da minha sogra, essa sensação era multiplicada 100.000 vezes pelo medo que cercava cada canto. O prazo de 3 dias dado pelos agiotas já estava em seu 2º dia. Tiago continuava desaparecido, como uma tartaruga que encolheu a cabeça, deixando toda a bagunça de 400 mil reais para a família resolver. Sônia, a sogra que antes cuspia fogo, agora só sabia ficar deitada na cama, com uma toalha molhada na testa, gemendo e chorando como se estivesse à beira da morte. Rodrigo, meu marido covarde e machista, andava de um lado para o outro na sala como um animal enjaulado. Seus olhos estavam fundos e injetados de sangue por falta de sono. Ele não conseguia mais manter a aparência arrogante e autoritária de um homem que era o chefe da família. O toque do celular agora soava para ele como o chamado da morte. Toda vez que a tela se iluminava, ele se assustava e o suor frio encharcava suas costas. Os cobradores não se limitavam a enviar mensagens ameaçadoras. Começaram a ligar para aterrorizá-lo psicologicamente. Juraram que se até o meio-dia do dia seguinte o dinheiro não estivesse na conta, enviariam a Sônia uma das mãos de Tiago como presente. Encurralado, Rodrigo não tinha outra saída. Em sua cabeça limitada, a única salvadora, a única boia de salvação ainda tinha um nome: Larissa. Ele coçava a cabeça, tentando se lembrar se, durante os 3 anos de casamento, eu havia mencionado onde trabalhava. Rodrigo lembrava vagamente que eu era assistente de contabilidade em uma grande empresa comercial no centro da cidade. Ele estava convencido de que uma esposa dócil e submissa como eu, que ganhava 5 mil por mês, certamente ocupava uma posição subalterna, fazendo trabalhos insignificantes no escritório. O ego de um machista prevaleceu sobre o medo.
Rodrigo cerrou os dentes, dizendo a si mesmo que eu estava apenas fazendo drama, escondida na casa de uma amiga por alguns dias para assustar a família do marido. Ele achava que se aparecesse no meu local de trabalho e fizesse uma cena, usando sua autoridade de marido para gritar comigo, eu, por vergonha na frente dos colegas, abaixaria a cabeça e o seguiria para casa. É claro, eu teria que entregar docilmente a escritura do apartamento para salvar minha reputação. Dito e feito. Rodrigo vasculhou o guarda-roupa. Escolheu o terno que considerava mais elegante. Borrifou um pouco de perfume barato e saiu de moto, furioso, em direção ao prédio da sede da corporação onde eu trabalhava. O arranha-céu de vidro azul de 30 andares se erguia imponente no cruzamento mais movimentado da cidade. Rodrigo parou a moto em frente ao saguão e olhou para cima, para a imponência do edifício. Um sentimento de admiração e inferioridade o atingiu, mas ele rapidamente ajustou o colarinho, estufou o peito e passou pela porta de vidro automática, tentando parecer uma pessoa de classe. Entrando no saguão espaçoso com piso de mármore tão polido que refletia sua imagem, Rodrigo foi direto ao balcão da recepção. A recepcionista, em seu uniforme impecável, sorriu educadamente e o cumprimentou. Rodrigo levantou o queixo e, com um tom autoritário, ordenou: "Chame a Sra. Larissa do departamento administrativo ou de contabilidade para me encontrar aqui. Eu sou Rodrigo, o marido dela. Diga a ela para descer imediatamente para que eu não tenha que subir e arrastá-la." A recepcionista franziu a testa com a atitude grosseira do visitante, mas manteve sua postura profissional. Ela respondeu suavemente: "Senhor, desculpe, mas nesta corporação há milhares de funcionários. O senhor poderia fornecer o nome completo ou o número de matrícula da ASR?" Larissa, nos departamentos administrativo e de contabilidade, atualmente não temos nenhuma funcionária chamada Larissa. Rodrigo sorriu com desdém, bateu a mão no balcão de mármore e gritou: "Como não tem? Ela trabalha aqui há 3 anos. Salário de 5.000 por mês. Provavelmente é uma funcionária insignificante, por isso você não a conhece. Abra o sistema e procure direito. Se hoje você não chamar minha esposa aqui, eu vou fazer um escândalo e essa empresa não vai conseguir trabalhar." O barulho de Rodrigo começou a atrair a atenção dos funcionários que passavam pelo saguão. 2 seguranças altos e fortes, em uniformes pretos, começaram a se aproximar lentamente do balcão da recepção. A recepcionista digitou no teclado, verificando novamente toda a lista de pessoal. Um momento depois, ela levantou a cabeça, olhando para Rodrigo com uma expressão de cautela e confusão. "Senhor, verifiquei cuidadosamente todo o sistema. Atualmente, temos apenas uma pessoa chamada Larissa na nossa empresa. Mas, senhor, ela não é uma funcionária de escritório e seu salário não é de 5.000 reais. A Sara, Larissa, é a diretora financeira de toda a nossa corporação. Acho que deve haver algum engano." Ao ouvir as palavras diretora financeira, Rodrigo ficou paralisado por alguns segundos. Então, de repente, ele começou a rir alto, um riso vulgar e estridente que ecoou por todo o saguão. Ele apontou para a recepcionista e disse, com sarcasmo: "Você está louca? Minha esposa, diretora financeira, uma mulher que vive enfiada na cozinha, se veste de forma brega e dirige uma scooter velha, seria chefe neste prédio de 30 andares? Não tente me enganar. Ela provavelmente sabe que eu vim cobrar uma dívida e mandou você mentir para se esconder. Chame-a aqui, agora." Enquanto gritava, Rodrigo tentou passar por trás do balcão da recepção para verificar por si mesmo. Nesse momento, os 2 seguranças chegaram e o bloquearam firmemente, dizendo com voz severa: "Senhor, desculpe, esta é uma área de trabalho privada. Pedimos que mantenha a ordem. Caso contrário, seremos forçados a convidá-lo a se retirar." Rodrigo estava prestes a lutar com os seguranças e a proferir insultos vulgares quando, de repente, um ding soou do elevador exclusivo para a alta administração, no canto do saguão. As portas douradas do elevador se abriram lentamente e todos os olhares no saguão se voltaram para lá. A atmosfera tornou-se subitamente séria e silenciosa. Do elevador saiu um grupo de pessoas em ternos de negócios elegantes. Na frente, uma mulher alta e esguia. Ela usava um terninho feminino vermelho vinho, primorosamente cortado, que realçava cada linha de poder. Seus saltos, agulha, batiam no chão de mármore com um ritmo confiante e orgulhoso. Seu cabelo, em ondas largas e volumosas, caía sobre os ombros. O rosto, com uma maquiagem impecável,
os lábios vermelhos brilhantes se destacando na pele branca. Seus olhos eram frios e penetrantes, com a aura de uma monarca inspecionando seu território. Logo atrás dela, 3 assistentes carregavam pilhas de documentos, com uma atitude extremamente respeitosa, curvando-se ocasionalmente para ouvir suas instruções. Todos os funcionários que passavam paravam e se curvavam respeitosamente. Bom dia, diretora Larissa. Bom dia, chefe. Rodrigo ficou parado no meio do saguão como uma estátua. Seus olhos se arregalaram, a boca aberta, sem conseguir dizer uma palavra. Seu coração parecia ter parado de bater. A mulher poderosa, deslumbrante, a quem todos se curvavam respeitosamente, não era outra senão a esposa que ele havia acabado de amaldiçoar, esbofetear e expulsar cruelmente de casa em uma noite de tempestade. A aparência submissa, brega e resignada em roupas de casa velhas havia desaparecido completamente. Diante dele estava uma gigante que ele nunca poderia alcançar. Eu passei pelo balcão da recepção, sem sequer lançar um olhar para Rodrigo. Para mim, naquele momento, ele era como um grão de poeira invisível no vidro. Mas Rodrigo, em seu pânico e choque extremos, perdeu toda a razão. Ele se soltou dos seguranças e correu para frente, bloqueando meu caminho. Sua voz saiu quebrada e trêmula. Larissa, Larissa, é você? Parei de andar. Os 3 assistentes atrás de mim também pararam imediatamente, olhando com desconfiança para o homem que bloqueava o caminho de sua chefe. O enorme saguão mergulhou em um silêncio sufocante. Dezenas de olhos de funcionários e clientes estavam fixos em nós, curiosos para ver o desenrolar da cena. Eu lentamente levantei a cabeça, meu olhar frio como um iceberg do Ártico varrendo o rosto assustado de Rodrigo. Não disse nada, deixando que o silêncio assustador sufocasse sua garganta. Sob a luz brilhante dos lustres de cristal, Rodrigo se sentiu como um rato de esgoto imundo, exposto à luz do sol. Mas o hábito de ser machista, o hábito de desprezar a esposa, estava tão profundamente enraizado em seu sangue que o impulsionou a tentar recuperar a dignidade de um homem. Ele pigarreou, tentando forçar a voz, e apontou para as roupas caras que eu usava. Sua voz era cheia de zombaria. Larissa, que palhaçada é essa? Roupas espalhafatosas, maquiagem exagerada. Você está se fazendo passar por diretora para enganar quem? Eu sou seu marido. Não pense que vestir essas roupas alugadas vai mudar sua essência. Venha comigo para casa agora mesmo. Mamãe está doente, de cama. Traga a escritura para que eu possa cuidar das coisas importantes. Você está tentando esconder os bens da família para fugir das dívidas do seu cunhado, não é? As palavras desavergonhadas de Rodrigo ecoaram pelo grande saguão. Todos começaram a cochichar. Eles não entendiam por que uma diretora financeira tão nobre tinha um marido tão mal vestido, rude e grosseiro. Eu não fiquei com raiva. Pelo contrário, sorri levemente, um sorriso radiante, mas frio até os ossos. Levantei a mão, afastando suavemente uma mecha de cabelo do rosto, e falei com uma voz calma e clara, autossuficiente para que todos ao redor ouvissem cada palavra. Que coisas importantes são essas, Sr. Rodrigo? É aquele projeto imobiliário fantasma que você e sua querida mãe inventaram na mesa de jantar para me enganar e roubar o apartamento que comprei com o meu suor? Rodrigo se assustou, o rosto pálido. Você. O que você está dizendo de besteira? Eu não lhe dei tempo para reagir, estalei os dedos. Imediatamente, meu assistente, Miguel, deu um passo à frente e respeitosamente colocou uma pasta grossa em minhas mãos. Levantei a pasta, mostrando-a para Rodrigo. Meu olhar, afiado como uma faca, desnudou todas as suas máscaras falsas. Senhor, Rodrigo, você acha que sou uma criança de 3 anos que você pode manipular facilmente? Você quer esconder, mas a verdade sempre vem à tona. Joguei a pasta com força no peito de Rodrigo. O impacto foi forte o suficiente para que a pasta batesse em seu peito e depois caísse, espalhando seu conteúdo pelo chão de mármore polido. Dezenas de fotos coloridas, impressas com clareza, caíram aos pés de Rodrigo. Eram imagens de Tiago, o irmão querido de sua família, sentado em uma mesa de pôquer, com os olhos injetados, segurando maços de dinheiro. Havia também cópias de notas promissórias manuscritas com as impressões digitais vermelhas de Tiago e capturas de tela das mensagens ameaçadoras dos agiotas, com as imagens assustadoras de facas e armas. Abaixe-se e olhe bem, o pilar da família. Minha voz era firme,
cada palavra como um martelo atingindo a frágil dignidade de Rodrigo. 200 mil reais em dívidas de jogos de azar online do seu irmão imprestável. Esse é o seu grande projeto de empreendedorismo. Você e sua mãe, por causa da sua estupidez e da sua tolerância com o mal, foram encurralados pelo crime organizado. E em vez de assumirem a responsabilidade como pessoas com um pingo de dignidade, vocês se juntaram para encenar uma peça suja, para roubar meus bens pré-nupciais e pagar pela sujeira que sua própria família criou. Rodrigo tremia, curvando-se para olhar as provas irrefutáveis espalhadas pelo chão. Seus lábios gaguejavam, incapazes de formar palavras. O suor frio escorria, lavando o cheiro de perfume barato e deixando para trás o odor do medo e da humilhação. Dei um passo à frente, meu salto alto, pisando com força em uma foto de Tiago. A distância entre nós era agora de menos de um braço. Olhei diretamente em seus olhos que desviavam dos meus, pressionando-o até o limite. Você se lembra daquele tapa na outra noite? Você me chamou de mulher egoísta e de coração frio. Sua mãe apontou para a porta e me expulsou no meio de uma tempestade. Vocês acharam que ao me esmagar, ao pisotear minha dignidade, eu me renderia e entregaria tudo? Você se enganou, Rodrigo. Eu aguentei 3 anos fingindo ganhar 5 mil por mês apenas para manter a fachada de uma família feliz. Mas o seu tapa quebrou toda a minha paciência. Aquele tapa finalmente despertou a minha verdadeira identidade. O grande salão permaneceu em absoluto silêncio. Apenas a minha voz ecoava, clara, articulada e carregada do peso da lei e do conhecimento. Todos os funcionários ao redor começaram a entender a situação. Os olhares para Rodrigo passaram de curiosos e confusos para desprezo e repulsa absoluta. Um homem incompetente que acobertava o vício do irmão em jogos, que tramava para roubar os bens da esposa e ainda tinha a audácia de ir à empresa dela gritar e fazer um escândalo. Realmente, a escória da sociedade. Virei-me para a multidão, com a voz firme. Todos vocês são minhas testemunhas. Este homem e sua família estão cometendo fraude e tentativa de apropriação indébita, um crime claramente definido no Código Penal. Se eu não o desmascarasse hoje, sabe-se lá quantos outros esquemas sórdidos eles inventariam. Rodrigo desmoronou completamente. A autoridade de marido, o falso orgulho de um homem machista, foram rasgados em pedaços por mim na frente de dezenas de estranhos. Suas pernas fraquejaram. Ele mal conseguia ficar de pé e quase caiu no chão. Cercado por olhares de desprezo ardentes, Rodrigo sentiu como se o ar ao seu redor estivesse sendo sugado. Pare, por favor, não fale mais de meu Rodrigo, pateticamente cobrindo o rosto com as mãos, tentando esconder a vergonha que queimava cada uma de suas células. Não falar mais? Eu ri friamente. Eu nem comecei a falar sobre você vir aqui fazer um escândalo, perturbar a ordem e a segurança da nossa empresa. Este é um local de trabalho para pessoas educadas, não um depósito de lixo para gente como você vir exibir sua grosseria. Virei-me para os 2 seguranças que esperavam ordens. Minha voz tornou-se dura, carregada da autoridade absoluta de uma diretora financeira que comanda seu império. Seguranças, por favor, removam este lixo. Arrastem-no para fora daqui. De agora em diante, se este indivíduo for visto vagando a um raio de 100 metros deste prédio, chamem imediatamente a polícia para prendê-lo por perturbação da ordem pública. Não deixem essa escória sujar o chão da nossa empresa por mais um segundo. Sim, senhora diretora, responderam os 2 seguranças em uníssono. Eles se aproximaram, cada um agarrando um dos braços de Rodrigo, e o ergueram como se fosse um objeto sem valor. Rodrigo não tinha mais forças para lutar. Ele estava mole, com a cabeça baixa, enquanto os seguranças o arrastavam em direção à porta giratória automática. O som de seus pés se arrastando pelo chão ecoava de forma patética e desoladora. Ele foi jogado com força para fora, nos degraus, cambaleando e quase caindo na rua. As fotos e as notas promissórias permaneceram espalhadas pelo chão, como provas eternas da podridão de uma família. Fiquei de braços cruzados, observando com um olhar frio a figura encolhida e desprezível de Rodrigo desaparecer na multidão. Uma salva de palmas esparsa começou em um canto do salão e rapidamente se espalhou, tornando-se uma ovação estrondosa de todos os funcionários presentes. Eles aplaudiam a força, a determinação e a coragem de uma mulher que ousou revidar e esmagar aqueles que se aproveitam dos outros. Eu sorri, levemente, acenei para todos e continuei meu caminho em direção à porta principal,
para o carro que me esperava para uma reunião. Naquele momento, uma sensação de euforia e satisfação percorreu minhas veias. O tapa na noite de tempestade foi devolvido com um tapa psicológico 1000 vezes mais doloroso. O orgulho de Rodrigo foi pisoteado sem piedade sob meus saltos. Mas eu sabia que esta batalha ainda não havia terminado. A humilhação de Rodrigo hoje era apenas o começo de uma série de punições cruéis que sua família teria de suportar. Eu os faria ajoelhar, os faria pagar por cada lágrima de humilhação que um dia fui forçada a engolir. Se o tapa de Rodrigo naquela noite foi a gota d'água, seu retorno de mãos vazias e humilhado foi o estopim que acendeu a bomba relógio no meio da sala de estar de Sônia. Depois de ser jogado na rua como um saco de lixo pelos seguranças da empresa, Rodrigo se arrastou para casa, atordoado, com as roupas amassadas e o rosto pálido. Assim que passou pela porta, ele desabou no sofá, com as mãos na cabeça, bagunçando os cabelos. Sônia, que estava gemendo na cama, ouviu o barulho e correu para fora. Vendo o estado lastimável de seu filho querido, ela ficou alarmada. Serviu-lhe um copo de água e começou a bombardeá-lo com perguntas. E então, meu filho, você encontrou a Larissa? Ela te deu a escritura ou fez birra? Você é o marido dela, afinal de contas. Bastava gritar com ela umas 2 vezes que ela ficaria com medo. Rodrigo deu um tapa no copo de água, que voou e se espatifou no chão de cerâmica velho. Ele olhou para Sônia com olhos vermelhos, cheios de desespero e ressentimento, e gritou com uma voz rouca. Escritura? Gritar? Mãe, você sabe quem é a sua nora pobre que ganha 5.000 por mês? Ela é a diretora financeira daquele arranha-céu de 30 andares. As pessoas a chamam de chefe. Elas se curvam quando ela passa. Ela jogou um monte de fotos do Thiago jogando na minha cara, na frente de centenas de pessoas. Ela mandou os seguranças me arrastarem para a rua. Você entende, mãe? Ela nos enganou por 3 anos. Estamos acabados. Ao ouvir isso, os ouvidos de Sônia zumbiram. O mundo ao seu redor girou. Ela cambaleou para trás e caiu sentada em uma cadeira de plástico. Impossível. Aquela garotinha que vivia na cozinha, que usava roupas baratas de feira e ia trabalhar numa scooter arranhada, como ela poderia ser uma diretora? Sônia não acreditava. Ou melhor, o orgulho de uma sogra tirana não a permitia acreditar que havia sido enganada de forma tão espetacular por sua nora. Mas o tempo não permitia que eles ficassem ali analisando a verdade. Exatamente ao meio-dia daquele dia, enquanto o sol escaldante da cidade queimava a cada canto, um barulho ensurdecedor abalou toda a vizinhança pobre. O portão de ferro velho da casa de Sônia foi arrombado. As dobradiças quebraram e o portão caiu com um estrondo no chão. Do lado de fora, 5 homens robustos, sem camisa e com os braços cobertos de tatuagens, invadiram a casa. Eles carregavam armas, cacetetes e latas de tinta vermelha. Antes que Rodrigo e Sônia pudessem reagir, os 2 homens da frente jogaram as latas de tinta vermelha misturada com um líquido fedorento por toda a sala de estar. As paredes ficaram manchadas de vermelho como sangue, o velho sofá fedia. O chefe do grupo, com uma longa cicatriz na bochecha, aproximou-se e chutou a mesinha de centro de vidro, que se estilhaçou em centenas de pedaços afiados. Onde está o Thiago? Onde estão os meus 400.000? Ele rugiu. Um rugido de leão faminto que fez Sônia encolher-se de medo em um canto, tremendo como uma folha. Rodrigo, aquele que sempre estufava o peito e se autoproclamava o pilar da família, agora estava ajoelhado no chão coberto de cacos de vidro, juntando as mãos e implorando. Senhor, por favor, Senhor, meu irmão fugiu, eu ainda não o encontrei. O dinheiro. Minha família está tentando conseguir. Por favor, nos dê mais uma semana. Eu prometo que pagarei tudo, com juros. O chefe sorriu com desdém, seu coturno pisando com força na mão de Rodrigo, que gritou de dor. Mais uma semana? Você acha que meu dinheiro é capim? Vou te dizer uma coisa. Se às 5 da tarde de hoje eu não vir 450.000, sim, os juros sobre juros já chegaram a 450.000. Se eu não vir o dinheiro, vou mandar para essa velha aí o braço direito do Thiago. E esta casa eu vou demolir até não sobrar um tijolo. Dito isso, ele puxou um facão brilhante do cinto e o cravou fundo em um armário de madeira. Os agiotas riram, cuspiram no chão e saíram, deixando para trás uma bagunça fedorenta e um terror absoluto para mãe e filho. Um silêncio mortal tomou conta da casa novamente. Sônia olhou para a destruição,
para a tinta vermelha que manchava a foto do falecido marido no altar, e seu coração doeu. Tiago era seu filho querido, a quem ela mimou desde criança. E agora, por causa do jogo, ele estava prestes a perder a vida. E sua família estava prestes a ser destruída. Ela se levantou e agarrou o colarinho de Rodrigo, chorando e batendo em seu peito. Você é o irmão dele! Vá encontrar a Larissa! Faça entregar a escritura. Se ela é diretora, 450 mil para ela são trocados. Por que você é tão covarde, Rodrigo? Rodrigo afastou a mãe, gritando em frustração. Como vou brigá-la? Ela mandou os seguranças me expulsarem? Ela não dá a mínima para esta família? Ela sabe que o Tiago está envolvido com jogos? Ela nunca vai nos dar o dinheiro. Ao ouvir isso, os olhos de Sônia, já turvos de tanto chorar, brilharam com um lampejo de astúcia e desespero. Na mentalidade tacanha de pessoas com pensamento provinciano, a reputação de quem ocupa um cargo de poder é extremamente frágil. Ela pensou que, como Larissa agora era uma diretora importante com centenas de funcionários e parceiros de negócios ricos, se ela, uma sogra idosa, fosse até a sede da empresa e fizesse uma cena chorando e gritando que sua nora era ingrata, que havia roubado os bens da família e os abandonado para morrer de fome, Larissa certamente, por medo de perder a reputação e o cargo, entregaria o dinheiro para calar sua boca. É isso, Sônia deu um tapa na própria coxa. Se você não consegue, eu consigo. Quanto mais alto o cargo dela, mais ela teme um escândalo. Eu sou a sogra dela. Eu vou até lá, vou me jogar no chão, vou fazer um barraco. Vamos ver se ela vai ter coragem de me ver morrer. Se ela não me der o dinheiro, eu bebo veneno de rato na frente da empresa dela, para que ela carregue a culpa pro resto da vida. Perdendo o cargo, perdendo o emprego, vamos ver se ela ainda consegue ser tão arrogante. Ignorando as tentativas de Rodrigo de impedi-la, Sônia pegou a roupa mais velha e surrada do armário, bagunçou propositalmente os cabelos grisalhos para parecer desgrenhada e miserável. Ela até mesmo encheu um pequeno frasco com um líquido que parecia veneno e o escondeu no bolso, preparando-se para a maior cena de sua vida. Às 3 da tarde, o sol forte do verão ainda brilhava sobre o vidro azul do arranha-céu de 30 andares. Sônia pegou um mototáxi e foi até a frente do prédio da empresa. Olhando para o edifício luxuoso e imponente, ela sentiu um calafrio, mas pensando na mão de Tiago, nos 450 mil que estavam prestes a destruir sua casa, ela cerrou os dentes, tomou coragem e entrou pela porta de vidro automático. O segurança do saguão, vendo uma mulher maltrapilha e de aparência estranha entrar, rapidamente a interceptou. Senhora, desculpe, em quem posso ajudar? A senhora tem hora marcada? Era o que ela estava esperando. Sônia imediatamente se jogou no chão de mármore polido. Ela começou a se contorcer, batendo as mãos no chão e gritando desesperadamente. O som agudo ecoou por todo o enorme saguão. Oh, meu Deus! Ó céus e terra! Alguém pode entender a injustiça que esta velha está sofrendo? Eu criei minha nora, dei-lhe educação. E agora que ela é diretora, vive em uma casa de luxo, come do bom e do melhor. Ela ousa roubar os bens da minha família. Ela conspirou com estranhos para levar meu filho à morte. Oh, Larissa, Larissa, como você pode ser tão cruel? Você quer levar sua sogra à morte para ficar satisfeita? A cena era caótica. Funcionários, clientes, parceiros de negócios estrangeiros todos pararam e olharam, surpresos, para a mulher que gritava e chorava como se alguém tivesse morrido, bem no meio de um dos lugares mais luxuosos da cidade. Murmúrios e olhares curiosos começaram a se concentrar em Sônia. Os seguranças, vendo a situação ficar séria, tentaram levantar. Lá, senhora, por favor, acalme-se. Se há algo errado, por favor, fale com calma. A senhora não pode fazer um escândalo aqui e perturbar o ambiente de trabalho. Mas Sônia era como uma sanguessuga, grudada no chão. Ela empurrou os seguranças, enfiou a mão no bolso e tirou o frasco de veneno, erguendo-o acima da cabeça e gritando histericamente. Fiquem longe de mim. Se alguém me tocar, eu bebo este veneno e me mato aqui mesmo, e a empresa de vocês terá que arcar com as consequências. Chamem a Larissa, a diretora de vocês. Chamem minha nora ingrata. Hoje, se ela não me der escritura para eu ir salvar meu filho, eu morrerei neste lugar e assombrarei este prédio para sempre. A multidão recuou. O alvoroço aumentou. Algumas pessoas pegaram seus celulares para filmar e tirar fotos.
Para uma velha de mente simples como Sônia, ver tantas pessoas filmando era um sinal de sucesso. Ela gritou e chorou ainda mais alto, inventando todo tipo de crime e culpando-me por tudo, transformando-me em um monstro de sangue frio que roubou os bens da família do marido para sustentar um amante. No 28 grau andar, em meu espaçoso escritório com vista para a cidade, eu estava concentrada analisando gráficos financeiros no computador. Miguel bateu na porta e entrou, com uma expressão um tanto tensa. Chefe, lá embaixo no saguão, há uma senhora idosa que afirma ser sua sogra. Ela está chorando, fazendo uma cena e ameaçando se matar com um frasco de veneno. Ela está espalhando boatos falsos, o que está afetando seriamente a imagem da empresa e a sua reputação pessoal. A equipe de segurança está aguardando suas instruções sobre como proceder. Parei de digitar e recostei-me na minha cadeira de couro. Um sorriso frio e desdenhoso surgiu em meus lábios. Tal pai, tal filho. Ou, neste caso, tal mãe, tal filho. O filho veio causar problemas, a mãe veio fazer um barraco. Eles realmente achavam que eu, por causa da minha reputação, me ajoelharia, pediria desculpas e lhes daria dinheiro? Que patético. Não precisa da equipe de segurança. Venha comigo. Vamos descer. Eu mesma vou ensinar a ela uma lição sobre dignidade e a lei. Levantei-me. Vesti meu poderoso blazer preto e saí do escritório. Meus saltos agulha batiam no chão com o ritmo firme e forte de alguém que controla o jogo. A porta do elevador se abriu no térreo. A multidão que cercava a Sônia se afastou automaticamente, criando um corredor para mim. Todos os murmúrios cessaram. A atmosfera tornou-se subitamente silenciosa e solene com a chegada da alta diretora financeira. Aproximei-me e parei a cerca de 2 metros de onde Sônia estava deitada no chão. Cruzei os braços e olhei para ela de cima. O contraste era brutal. De um lado, uma mulher elegante e poderosa, brilhando como uma rainha. Do outro, uma mulher maltrapilha, com os cabelos desgrenhados, rolando no chão como uma mendiga patética. Sônia, ao me ver, ficou secretamente exultante. Ela achou que seu plano havia funcionado. Ela exagerou ainda mais, batendo as mãos no chão e apontando para mim, gritando: Aí está você, sua nora do diabo! Olhe para mim! Olhe como estou sofrendo. Você é diretora, ganha centenas de milhares por mês, vive em uma mansão, dirige um carro de luxo e ainda assim ousa roubar a escritura da nossa casa, deixando meu filho ser caçado por agiotas. Você tem um pingo de consciência? Traga os 450 mil aqui agora mesmo para salvar seu cunhado. Se não, eu morro aqui hoje e você carregará a culpa para o resto da vida. Perderá seu cargo de diretora. Enquanto falava, ela desrosqueou a tampa do frasco de veneno e o levou perto da boca, ameaçadoramente. Algumas pessoas na multidão, mais sensíveis, soltaram um grito de medo, mas eu não. Eu não me abalei, nem pisquei. Fiquei em silêncio, deixando-a gritar até ficar rouca, até não conseguir mais produzir uma única lágrima de crocodilo. Meu silêncio gelado começou a deixar Sônia nervosa. Ela olhou para mim, com uma expressão de pânico, segurando o frasco sem saber se bebia ou se o largava. Quando vi que ela havia esgotado seu repertório, falei lentamente. Minha voz não era alta, nem agressiva, mas era afiada como um bisturi, cortando todos os argumentos estúpidos de uma pessoa ignorante. A senhora terminou sua peça? Se sim, enxugue as lágrimas e me escute. Fiz um sinal para Miguel. Meu assistente imediatamente pegou uma pasta, tirou um documento com o selo vermelho da polícia e o ergueu para que todos pudessem ver. Primeiro eu disse, articulando cada palavra que soou como um golpe nos ouvidos de Sônia. O apartamento que a senhora me acusa de roubar é minha propriedade pessoal, comprada com meu suor e lágrimas antes de eu me casar com seu filho. A lei protege minha propriedade privada. Nenhuma lei estipula que uma nora deva vender seus bens pessoais para pagar as dívidas de jogo do cunhado. Segundo, os 450 mil reais que os agiotas estão exigindo para não cortar a mão do seu filho são resultado do jogo ilegal de Tiago na internet. Isso é um crime. A senhora, como mãe, em vez de educar seu filho, o acobertou e depois recorreu à baixeza de tentar me enganar e roubar meus bens para pagar a criminosos. Como falhou, veio ao meu local de trabalho para me chantagear. Sônia, ao ouvir isso, começou a tremer incontrolavelmente. O frasco caiu de sua mão e rolou pelo chão. Ela gaguejou. Você! Você está me caluniando! Quando foi que eu te chantageei? Eu ri. Um riso de escárnio que ecoou por todo o salão. Não chantageou?
A senhora invadiu a sede de uma empresa com um produto químico tóxico, usando sua própria vida para me ameaçar e me forçar a entregar R$ 450 mil. Todos aqui ouviram. As câmeras de segurança da empresa gravaram cada imagem, cada palavra sua. Dei um passo à frente, inclinei-me e olhei diretamente nos olhos arregalados de medo de Sônia. Meu olhar estava tão frio que poderia congelar seus neurônios. Minha voz baixou, carregada da ameaça do poder e do conhecimento. Eu sou uma diretora financeira. Eu entendo de leis 1000 vezes mais do que a senhora. Sua conduta, de acordo com o Código Penal, constitui 2 crimes gravíssimos: extorsão e perturbação da ordem pública, interrompendo as atividades de uma empresa. Se eu levar este vídeo para a polícia, quantos anos a senhora acha que vai passar na cadeia por essa sua cena barata? Pretende passar sua velhice doente na prisão, comendo comida do Estado? Ao ouvir as palavras cadeia, prisão, Sônia desmoronou completamente. Sua fachada arrogante, sua atitude de velha rabugenta, foi despedaçada pela lógica implacável e pelo poder da lei. Sua ignorância foi exposta. Ela percebeu que a nora diante dela não era mais o cordeirinho que ela podia tosquear à vontade. Era uma loba alfa, alguém com o poder de vida e morte, que poderia facilmente mandá-la para a prisão com um aceno de cabeça. Endireitei-me. Tirei um fiapo de poeira inexistente do meu blazer e me virei para o chefe da segurança. Façam um boletim de ocorrência. Guardem este frasco como prova. Se ela continuar gritando, chamem a polícia do distrito para levar lá à delegacia. E agora, limpem o saguão. Não quero que o cheiro podre da baixeza contamine o ambiente de trabalho. Sim, senhora diretora, responderam os seguranças. 2 deles se aproximaram e levantaram Sônia. Ela estava mole como uma folha de bananeira murcha, sem forças para lutar ou gritar. Seu rosto estava pálido. Os lábios se moviam sem som. Ela foi arrastada para fora do saguão, passando por dezenas de olhares de desprezo e zombaria da multidão. A humilhação extrema havia caído sobre a cabeça da sogra malvada. Ela veio aqui com a intenção de usar a pressão pública para tomar meus bens, mas acabou expondo a miséria e a falta de vergonha de sua própria família para o mundo rir. Eu observei em silêncio sua figura patética desaparecer atrás da porta de vidro. A batalha do barraco terminou com uma vitória esmagadora do poder do conhecimento e da firmeza. A verdadeira tempestade havia acabado de atingir a casa da minha sogra. Agora, eles não tinham mais para onde ir, sem dinheiro, sem dignidade. E o prazo dos agiotas estava correndo. Eu sabia que a melhor parte do espetáculo, a punição mais cruel, ainda estava por vir. Esta noite eles viriam rastejando e se ajoelhariam aos meus pés. Após o fiasco humilhante no saguão da empresa, Sônia arrastou seu corpo exausto de volta para a casa imunda, fedendo a tinta e a um líquido podre. A noite caiu, e a atmosfera dentro de casa tornou-se densa e sufocante como uma tumba. Ninguém falava. O silêncio pairava sobre cada canto, mas não era um silêncio de paz, e sim o silêncio da espera pela sentença de morte. Rodrigo estava encolhido em um canto do sofá rasgado, com a cabeça entre as mãos, os olhos vidrados no relógio de parede que fazia tic-tac. 5 da tarde, o prazo final dos agiotas havia chegado. De repente, o celular de Rodrigo tocou estridentemente, rasgando o silêncio. Ele deu um pulo, assustado, e o celular caiu no chão. A tela se iluminou, mostrando uma mensagem de vídeo de um número desconhecido. Com as mãos trêmulas, Rodrigo pegou o celular e abriu o vídeo. Sônia correu para ver também. O vídeo era curto, mas o suficiente para congelar o sangue nas veias de mãe e filho. No vídeo amador, Tiago, o filho querido de Sônia, estava com as mãos amarradas nas costas, ajoelhado em um chão de cimento úmido. Seu rosto estava machucado e inchado, coberto de sangue. Ele chorava desesperadamente, um choro sufocado pelo medo. Mãe, me salva! Rodrigo, me salva! Eles vão cortar minha mão de verdade. A câmera tremeu. Um homem tatuado agarrou o cabelo de Tiago, puxando sua cabeça para trás, enquanto com a outra mão segurava um facão brilhante perto de seu pulso. Uma voz rouca e fria disse: "O prazo da sua família acabou. Estou mandando este vídeo como aviso. Se até meia-noite eu não vir 450 mil na minha conta, amanhã você pode catar o braço do seu irmão no lixão da cidade." O vídeo terminou com um som seco. O celular caiu da mão de Rodrigo. Sônia soltou um grito agudo, como o uivo de um lobo na noite.
Ela se jogou no chão, batendo no peito, arrancando os cabelos, rolando no chão imundo. Oh, Tiago, meu filho. Eles mataram meu filho! Rodrigo, pelo amor de Deus, salve seu irmão! Rodrigo, corte sua própria mão para pagar por ele, não deixe que eles cortem a mão do seu irmão. A irracionalidade e o egoísmo da mãe em pânico deixaram Rodrigo sem palavras. Ele gritou de volta: Como eu vou salvá-lo agora? Não temos dinheiro, a casa não foi vendida. A senhora me mandou ir na empresa da Larissa. A senhora foi fazer um escândalo. E qual foi o resultado? Humilhação. Agora ela tem o controle de tudo. Ela vai deixar nossa família morrer aqui. Morrer. Essa palavra foi como um balde de água fria no desespero de Sônia, despertando seu último instinto de sobrevivência. Naquele momento de vida ou morte, quando a vida de seu filho querido era contada em horas, toda a dignidade, todo o falso orgulho de uma sogra se despedaçou. Ela percebeu que a única pessoa no mundo com poder e dinheiro para salvar sua família das garras da morte era uma só, Larissa, a nora que ela havia expulsado e insultado. Sônia se levantou, agarrou o braço de Rodrigo com força, as unhas cravando em sua pele. Leve-me até a casa dela, agora. Não há outra maneira, meu filho. Eu vou me ajoelhar, vou implorar, contanto que ela salve Tiago. Se ela me mandar virar um animal de carga, eu aceito. Vamos rápido, antes que seja tarde demais. 11 da noite. A cidade dormia, apenas as luzes dos postes de rua lançavam um brilho melancólico no asfalto úmido. O condomínio de luxo onde eu estava hospedada parecia uma fortaleza resplandecente, completamente separada do mundo pobre e decadente de Rodrigo e sua mãe. Rodrigo e Sônia chegaram em sua moto velha e pararam em frente ao portão de segurança do condomínio. Maltrapilhos, exaustos, eles tentaram entrar, mas foram imediatamente parados por 3 seguranças altos. Desculpem, esta área é apenas para residentes com cartão de acesso. A quem procuram? Por favor, liguem para o morador confirmar. Rodrigo, atrapalhado, tentou explicar, implorando para que o deixassem entrar para ver sua esposa, Larissa, na suíte presidencial. Mas os seguranças balançaram a cabeça com firmeza. Como poderiam deixar pessoas de aparência tão suspeita entrarem na área reservada para a elite? O tempo passava. Faltava menos de 1 hora para o prazo final. O medo apertou a garganta de Sônia. Ela jogou fora o último resquício de orgulho e caiu de joelhos no chão frio de pedra, em frente ao saguão do condomínio, juntando as mãos e implorando para o prédio. Larissa, minha filha, eu te imploro. Eu errei, eu sei que errei. Por favor, tenha piedade, salve seu cunhado. Só você pode salvá-lo. Larissa, vendo sua mãe de joelhos, as pernas de Rodrigo também fraquejaram. Os joelhos do homem machista, que um dia levantou a mão para bater na esposa, que a insultou, agora dobraram-se ao lado de sua mãe. Ele enterrou o rosto, lágrimas e ranhos correndo, murmurando súplicas patéticas. As 2 pessoas que um dia se sentiram superiores agora estavam ajoelhadas no chão, patéticas e covardes como cães de luta. No último andar do prédio, através do sistema de câmeras de segurança transmitido ao vivo para a tela do meu tablet, eu assistia a toda aquela cena patética. Miguel, meu assistente, estava ao meu lado, segurando uma pasta de couro preta, e perguntou respeitosamente: Chefe, devo pedir aos seguranças para expulsá-los? Tomei um gole do meu chá de ervas e sorri levemente, um sorriso frio e calculista. Não precisa. Deixe-os de joelhos por mais 15 minutos, para sentirem o frio da noite. Depois, peça aos seguranças para deixá-los entrar e esperar no saguão do 1º andar. Eu mesma vou recebê-los. Exatamente 15 minutos depois, a porta de vidro do saguão do 1º andar se abriu. Eu caminhei com passos elegantes em direção ao sofá de couro. Usava um vestido de seda preto justo, com um hobby de lã fino por cima. Minha postura era relaxada e elegante, em contraste com a aparência poderosa e afiada durante o dia. Naquela noite, eu tinha uma beleza fria e sinistra, a de quem detém o poder sobre a vida e a morte. Assim que me viram, Rodrigo e Sônia correram em minha direção, tentando agarrar minhas pernas. Mas Miguel rapidamente os bloqueou, advertindo friamente: Por favor, mantenham distância. A diretora não gosta de contato físico ou barulho. Sônia caiu no tapete, batendo no peito, com o rosto banhado em lágrimas. Larissa, você é a nossa santa salvadora. Salve o Tiago. Os agiotas vão cortar a mão dele. Eu te imploro 1000 vezes. Eu fui uma tola. Fui estúpida por ouvir maus conselhos e te expulsar. Eu sei que errei. Por favor, me dê o dinheiro.
Depois, eu hipoteco a casa, faço o que for preciso para te pagar de volta. Rodrigo também levantou o rosto encharcado de lágrimas e implorou. Larissa, eu te peço, fomos casados, um dia de amor vale por 100 anos de gratidão. Você teria coragem de me ver perder meu único irmão? Eu juro que de agora em diante serei seu escravo, farei tudo o que você disser. Por favor, abra o cofre, salve meu irmão. Eu fiquei em silêncio, meus olhos amendoados se estreitando, enquanto eu olhava de cima para os dois seres rastejando aos meus pés. Essa sensação de poder absoluto era inebriante. Meu silêncio se prolongou por alguns minutos, o que os deixou ainda mais em pânico. Um dia de amor vale por 100 anos de gratidão? Repeti as palavras de Rodrigo com um tom de sarcasmo que cortava até os ossos. Você diz isso sem sentir vergonha, Rodrigo? Naquela noite de tempestade, quando você me deu um tapa, quando me expulsou de casa, você pensou em amor e gratidão? E você virei-me para Sônia. Naquela noite em que você me chamou de nora inútil, de coração frio, você pensou que um dia teria que se arrastar até aqui e se ajoelhar aos meus pés? Sônia gaguejou, os lábios tremendo. Eu errei 1000 vezes. Eu me curvo a você. O tempo está acabando. À meia-noite eles vão agir. Por favor, salve o Tiago. Suspirei levemente, sentei-me no sofá macio e cruzei minhas pernas longas. Tudo bem. Eu não sou uma pessoa de sangue frio como vocês. Para mim, 450 mil reais é apenas um pequeno projeto. Posso liberar esse dinheiro imediatamente para salvar a vida insignificante do Tiago. Os olhos de Rodrigo e Sônia brilharam. Eles se curvaram repetidamente, agradecendo. Mas antes que pudessem comemorar, minha voz firme e gelada soou novamente. Mas vocês precisam se lembrar de uma coisa. Eu sou uma diretora de negócios, uma especialista financeira. No mundo dos negócios, o dinheiro não aparece do nada e nunca é dado de graça. Esses 450 mil não são uma esmola, são um empréstimo. E um empréstimo precisa de documentação legal e de uma garantia. Rodrigo perguntou, confuso. Garantia? O que nossa família tem de valor para te dar como garantia? Fiz um sinal com os olhos. Miguel abriu sua pasta e tirou 2 contratos impressos profissionalmente, colocando-os na mesa de vidro, ao lado de uma caneta tinteiro cara e uma almofada de carimbo vermelha. Tem sim. Eu sorri, um sorriso cheio de malícia. Sua família ainda tem um único bem. A casa simples em que vocês moram. O rosto de Sônia mudou drasticamente. Ela olhou para mim com horror. Você quer tomar minha casa? É a casa que meus sogros deixaram de herança. Se eu a vender, onde vou morar? Dei de ombros, fingindo indiferença. A decisão é sua. Neste contrato de empréstimo com firma reconhecida está claramente estabelecido. Eu libero 450 mil para pagar a dívida do Tiago. Em troca, a senhora assina a transferência da escritura da casa para o meu nome, como garantia. Se em 5 anos a senhora e seu filho não pagarem o principal e os juros, calculados pela taxa bancária, a casa se tornará legalmente minha. Fiz uma pausa, olhando nos olhos de Sônia para ver o conflito interno, e então dei o golpe final. Faltam apenas 15 minutos para meia-noite. Eu não estou forçando. Se não assinar, não tem problema. Vá pro lixão e espere para catar o braço do seu filho. O saguão mergulhou em um silêncio sufocante. O som dos segundos no relógio era como marteladas no peito de Sônia. Transferir a escritura para a nora significava que ela estava entregando todo o controle de sua vida para a pessoa que ela mais desprezava. Ela ficaria sem nada, uma inquilina em sua própria casa. Mas se não assinasse, Tiago seria mutilado. Os agiotas nunca deixariam sua família em paz. 10 minutos se passaram. O suor escorria pela testa de Rodrigo. Ele agarrou a mão da mãe e implorou. Assina, mãe, assina! O dinheiro a gente trabalha e paga de volta. Vamos salvar o Tiago primeiro! Sônia fechou os olhos com força. 2 lágrimas turvas rolando por seu rosto envelhecido e enrugado. Ela havia perdido completamente de forma patética para a inteligência e a crueldade de sua nora. Trêmula, ela pegou a caneta e, com uma caligrafia torta e vacilante, assinou na linha do devedor do contrato de hipoteca. Depois, pressionou o polegar na almofada de tinta vermelha e marcou sua impressão digital nas páginas. Rodrigo, rangendo os dentes, fez o mesmo, assinando como co-devedor. Miguel rapidamente recolheu os contratos. Verificou as assinaturas e as impressões digitais e acenou para mim. Toda a papelada legal estava em ordem. Eu sorri, satisfeita. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Ótimo. Diga-me o número da conta dos credores.
Rodrigo pegou seu celular e leu os números. Com alguns toques suaves na tela, a enorme quantia de R$ 450 mil foi transferida instantaneamente. 1 minuto depois, o celular de Rodrigo recebeu uma mensagem do chefe dos agiotas. Dinheiro recebido. O Tiago está no cruzamento perto do terminal de ônibus. Vá buscá-lo. Dívida quitada. Ao ver a mensagem, Rodrigo e Sônia sentiram como se um peso de 1.000 quilos tivesse sido tirado de seus ombros. Eles se abraçaram, soluçando. A vida foi salva, mas o preço foi muito alto. Levantei-me, ajeitei meu hobby e olhei para os dois seres patéticos abraçados no chão. Meus olhos brilhavam com o triunfo cruel do vencedor. O dinheiro foi transferido, a vida foi salva. A partir deste momento, a escritura desta casa é minha. Vocês têm permissão para ficar lá, mas lembrem-se bem, vocês estão vivendo sob o meu teto, dormindo na minha terra. Todas as regras naquela casa, a partir de amanhã, serão estabelecidas por mim. Preparem-se para me receber de volta. Dito isso, virei-me e caminhei em direção ao elevador, deixando Rodrigo e Sônia ainda ajoelhados no chão frio. Eles seguravam o comprovante do empréstimo como se fosse uma sentença de morte para o resto de suas vidas. Eles mesmos haviam colocado uma corda no pescoço. E a pessoa que segurava a outra ponta era ninguém menos. A mulher que eles haviam expulsado de casa em uma noite de tempestade. O pacto de morte foi assinado. Uma nova ordem, um império feminino de punição, estava prestes a ser estabelecido sobre as cinzas de sua família. Na manhã seguinte, o sol forte da manhã iluminava os telhados velhos do bairro pobre, mas não conseguia dissipar a atmosfera sombria e desoladora que pairava sobre a casa de Sônia. Tiago havia sido resgatado do lixão nos arredores da cidade. Ele estava deitado em sua cama, o corpo coberto de hematomas e inchaços, gemendo de dor. Os agiotas, apesar de terem recebido o dinheiro, não se esqueceram de lhe dar uma surra de quase morte como lição. Rodrigo e Sônia passaram a noite em claro limpando a bagunça fedorenta que os cobradores deixaram, mas o cheiro de podridão ainda impregnava o ar. Exatamente às 9 da manhã, a buzina de um carro soou na frente do portão. Um carro de luxo preto e reluzente, no valor de milhões, parou. Dois homens de terno preto e óculos escuros desceram e abriram a porta com reverência. Eu saí lentamente, vestindo um elegante vestido de seda branco e óculos de sol grandes que cobriam metade do meu rosto. Atrás de mim, uma pequena van de carga trazia móveis caros e várias malas grandes. Não entrei na casa imediatamente. Fiquei no pequeno pátio, cobrindo o nariz com a mão, fingindo estar enojada com o cheiro que vinha da sala de estar. Rodrigo, ouvindo o barulho, correu para fora. Ao me ver, ele se curvou, esfregando as mãos nervosamente. — Ah, você voltou? Eu e mamãe estamos limpando. A casa está um pouco bagunçada. Por favor, espere um pouco. Tirei os óculos de sol, meu olhar afiado, como uma faca percorrendo o rosto pálido e abatido de Rodrigo. Esperar? Minha voz era dura. Eu não gastei R$ 450 mil para entrar em um chiqueiro que fede a podre. Dou a você e a sua mãe exatamente 1 hora. Se não limparem tudo, polirem cada azulejo e eliminarem esse cheiro nojento, saiam imediatamente desta casa. Eu chamarei uma equipe para demolir e construir de novo. Dito isso, fiz um sinal para meus 2 guarda-costas trazerem uma cadeira limpa e a colocarem no pátio. Sentei-me, cruzei as pernas e comecei a mexer no celular, indiferente ao pânico de Rodrigo, que correu para dentro para chamar Sônia para ajudar na limpeza. Uma cena ridícula e comovente se desenrolou diante dos meus olhos. Sônia, a sogra que um dia me apontou o dedo e me chamou de inútil, agora estava de calças arregaçadas, de joelhos no chão, esfregando freneticamente as manchas de tinta. Rodrigo carregava baldes de água, limpando os cacos de vidro. Eles trabalhavam como loucos, suando, ofegantes, mas ninguém ousava reclamar. O silêncio do medo e da submissão havia substituído completamente os gritos arrogantes de antes. Exatamente 1 hora depois, a casa estava temporariamente limpa. Entrei, com a autoridade de uma verdadeira dona. Meus guarda-costas rapidamente trouxeram os móveis de luxo, substituindo o sofá rasgado que havia sido jogado fora. Sentei-me majestosamente no novo sofá de couro, no centro da sala. Diante de mim, as 3 pessoas estavam de cabeça baixa. Sônia, Rodrigo e Tiago, com o rosto enfaixado que acabara de sair do quarto. Joguei a cópia do contrato de hipoteca e da nota promissória na nova mesa de centro de vidro. O som do papel batendo na mesa foi suave, mas fez os 3 se assustarem. Comecei a falar lentamente. Minha voz não era alta, mas carregava o peso de 1.000 quilos.
Cada palavra era como um prego martelado em suas mentes. Escutem todos com atenção. A partir do momento em que assinaram este contrato, esta casa legalmente está sob meu controle. Vocês estão pisando na minha terra, respirando o ar na minha casa. Portanto, eu vou restabelecer toda a ordem desta família. Não haverá mais preguiça, não haverá mais tolerância com parasitas e, certamente, não haverá mais espaço para arrogância. Quem não obedecer pode fazer as malas e ir morar na rua. Entendido? Sônia engoliu em seco. Com a voz trêmula, ela respondeu: sim, sim, entendemos. Faremos tudo o que você disser. Primeiro, anunciei, olhando para Tiago e Rodrigo. A dívida de 450 mil, mais os juros bancários mensais, não é um valor pequeno. Não sonhem que vou abater a dívida com meu salário de diretora. Meu dinheiro é fruto do meu suor, não é capim. A partir de amanhã, Tiago e Rodrigo, vocês dois vão trabalhar para me pagar. Tiago, gemendo de dor, choramingou. Cunhada, meu corpo todo dói. Mal consigo andar. Como posso trabalhar amanhã? Por favor, tenha pena de mim. Deixe-me descansar por um mês para me recuperar. Descansar? Eu ri, um riso cruel. Os agiotas te bateram e doeu uma vez, mas a dívida de 450 mil me atormentou 10 vezes mais. Para jogar, você era forte, não? Ficava acordado 3 dias e 3 noites sem se cansar. Agora, para trabalhar, você está com dor? Eu já arrumei tudo. Há um grande armazém de um dos meus parceiros nos arredores da cidade. Amanhã, às 5 da manhã, vocês dois estarão lá para trabalhar como carregadores, 12 horas por dia, sem folga. O salário de vocês será transferido diretamente para minha conta pelo gerente de lá para abater a dívida. Eu vou separar apenas R$ 1.000 por mês para cada um, para gasolina e café da manhã. Ao ouvir a palavra carregadores, o rosto de Rodrigo ficou cinzento. Ele, um funcionário de escritório acostumado com ar-condicionado, agora teria que carregar caixas pesadas sob o sol escaldante, com o salário confiscado, recebendo apenas R$ 1.000 por mês. Era como ser um prisioneiro em trabalhos forçados. Rodrigo tentou abrir a boca para implorar, mas ao ver meu olhar penetrante, engoliu as palavras. Ele sabia que não tinha o direito de negociar. O silêncio submisso era sua única opção, se não quisesse que toda a família fosse expulsa. Segundo, virei-me para Sônia, minha voz ainda mais fria. Sônia, você não vai ficar em casa como uma rainha, mandando em tudo. De agora em diante, você será responsável por toda a limpeza, lavanderia e cozinha desta casa. Exijo que a casa esteja sempre impecável, sem um grão de poeira. Minhas roupas devem ser lavadas à mão e passadas. As refeições devem ser preparadas na hora, quentes e de acordo com o meu gosto. Se eu encontrar lixo na casa ou a comida fria, descontarei diretamente da dívida, o que significa que o período de trabalho forçado de seus 2 filhos se estenderá por anos. Ao ouvir isso, as pernas de Sônia tremeram. A vida inteira ela se acostumou a oprimir sua nora, a fazer lá de empregada. Agora, a situação se inverteu. Ela se tornou a empregada não remunerada, uma velha que tinha que viver sob o olhar atento da nora. Mas, pensando na dívida enorme, na sobrevivência de seus 2 filhos, ela engoliu as lágrimas e assentiu. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro inferno para eles. Todos os dias, às 5 da manhã, Rodrigo e Tiago tinham que pegar sua moto velha e dirigir por dezenas de quilômetros até o armazém. As caixas pesadas, o calor sufocante e os gritos do capataz esgotavam os 2 homens preguiçosos e orgulhosos. À noite, eles voltavam para casa, as mãos em carne viva, as costas doendo, mal conseguindo ficar de pé. Eles caíam na cama como cadáveres, sem tempo para amigos, sem dinheiro para jogos. Estavam presos na sentença de trabalho forçado que eu havia estabelecido. Enquanto isso, em casa, a vida de Sônia era igualmente miserável. Eu, de propósito, trouxe tapetes de lã caros, exigindo que ela os limpasse todos os dias com aspirador e escovas especiais. Minhas roupas de grife ela tinha que lavar a mão com sabão importado. Um erro? E eu a fazia pagar dezenas de milhares. O silêncio reinava na casa sempre que eu aparecia. Ela andava na ponta dos pés, sempre olhando para mim com medo. A maior tortura psicológica que eu lhes impus foi a discriminação cruel durante as refeições em família. Antes, quando eu tinha que entregar meu salário, Sônia sempre comprava a melhor comida para Rodrigo e Tiago, enquanto eu comia as sobras. Agora, eu usava a mesma tática contra eles. Eu contratava um serviço de entrega dos melhores alimentos. No jantar, eu sentava na cabeceira da mesa. Na minha frente, pratos de abalone, bife de Kobe,
lagosta grelhada com queijo e uma taça de vinho tinto. Enquanto isso, no final da mesa, Rodrigo, Tiago e Sônia só podiam comer um prato de couve refogada, uma sopa rala e alguns pedaços de carne de porco salgada que Sônia tinha que comprar com o pouco dinheiro que eu lhe dava para o mercado. O cheiro da comida de luxo invadia o nariz das 3 pessoas famintas. Tiago engolia em seco, os olhos fixos na minha lagosta. Rodrigo enterrava o rosto no prato de arroz insípido, lágrimas de humilhação e arrependimento caindo silenciosamente em sua comida. Sônia comia sem fazer barulho, enxugando as lágrimas de vez em quando. Ninguém ousava pegar um pedaço da minha comida, ninguém ousava reclamar, pois sabiam que a punição seria ainda mais severa. Eu elegantemente cortava um pedaço de bife macio, saboreando a comida e a miséria deles. O silêncio deles não era mais o silêncio arrogante dos opressores, mas o silêncio dos escravos, dos devedores, que nunca mais conseguiriam se levantar. Tomei um gole de vinho e pigarreei. Eles pularam, pararam de mastigar e olharam para mim com medo. E então eu sorri friamente. A comida está do agrado de vocês hoje? Se estiver salgada, bebam mais água. Comam bem, durmam bem, para poderem carregar as caixas amanhã. Se o gerente me disser que não atingiram a meta, cortarei o dinheiro da verdura do dia seguinte. Sim, nós entendemos. A comida está ótima, apressou-se Sônia em dizer, com um sorriso bajulador e patético. Olhando para as 3 figuras exaustas e submissas, senti uma satisfação percorrer minhas veias. O verdadeiro poder não está na violência, mas em usar a inteligência e as finanças para esmagar a vontade do inimigo. Eu transformei essa família gananciosa em máquinas de fazer dinheiro para pagar suas dívidas. Eu não os espanquei, não os insultei com palavras grosseiras como eles fizeram comigo. Eu apenas usei os números em um contrato, usei regras de ferro para aprisioná-los em uma gaiola invisível. Eles estavam vivos, mas sua vida agora era mais dolorosa e sufocante do que a morte. A nova ordem foi estabelecida, e nesse reino eu era a verdadeira governante, e ninguém jamais poderia me derrubar. O tempo passou. Meio ano se passou desde a noite fatídica em que eu apresentei aquele contrato de vida ou morte. Meio ano não é muito tempo na vida de uma pessoa, mas para a família de Rodrigo foi um século de tormento, uma sentença de prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. A casa simples de antes foi reformada por dentro, tornando-se um espaço luxuoso e confortável, mas esse luxo não era para eles. Foi criado para servir apenas a uma rainha. A vida familiar agora seguia uma disciplina de ferro, precisa e cruel. Todas as manhãs, às 4h30, eu não precisava de despertador. O barulho da cozinha vindo de Sônia já fazia o trabalho. Ela se levantava antes do galo cantar para preparar meus cafés da manhã elaborados e nutritivos, seguindo o cardápio que eu havia deixado na noite anterior. Sopa de abalone, mingau de pombo com sementes de lótus. Um café da manhã digno da realeza. Às 5h00, Rodrigo e Tiago pegavam sua moto velha e saíam. A aparência dos 2 irmãos era tão patética que ninguém os reconheceria como os homens arrogantes de antes. Rodrigo estava magro, a pele escura e queimada pelo sol do armazém. As mãos que antes só sabiam digitar agora estavam cheias de calos e sangravam de carregar caixas pesadas. Tiago estava ainda pior. Suas costas estavam levemente curvadas. As feridas à surra dos agiotas doíam sempre que o tempo mudava. Mas ele tinha que aguentar. Doente ou não, ele tinha que trabalhar. Eles sabiam que o gerente do armazém era meu homem e qualquer preguiça ou falta seria registrada e descontada da dívida de 450 mil, que crescia com juros enormes. Sempre que eu descia as escadas em meu pijama de seda, Rodrigo baixava a cabeça sem ousar me olhar. O orgulho do homem machista havia sido esmagado pela dura realidade. Ele ligava a moto e levava o irmão para mais um dia de trabalho forçado, pago com seu próprio suor e lágrimas. Quanto a mim, eu me sentava à mesa e desfrutava do café da manhã quente que a mesma sogra que um dia me rejeitou agora me servia. Sônia ficava em um canto, esperando o meu veredito. Se a sopa estivesse um pouco salgada, um simples franzir de testa meu a fazia tremer e se desculpar, deduzindo o custo de seu próprio orçamento. Ela havia sido completamente domada, transformada em uma empregada não remunerada, vivendo com o medo constante de ser expulsa. Às 7h, o carro de luxo com motorista particular chegava para me levar ao trabalho. Eu saía de casa com a postura de uma verdadeira CEO, vestindo as últimas coleções de moda,
carregando uma bolsa de grife que valia mais do que a escritura da casa deles. Eu andava com orgulho, deixando para trás os olhares de cobiça e inveja de toda a vizinhança. Na empresa, eu era a diretora que comandava projetos de centenas de milhões. Minha carreira estava em ascensão. Minha beleza florescia. Eu provei ao mundo que quando uma mulher se livra da submissão cega, ela pode brilhar tanto a ponto de cegar aqueles que um dia a desprezaram. Muitos amigos próximos, sabendo da verdade sobre meu casamento, me perguntavam por que eu não me divorciava e os expulsava de vez para buscar uma nova felicidade. Por que eu me sujeitava a viver na mesma casa que aquelas pessoas tóxicas? Todas as vezes eu apenas tomava um gole de chá e sorria amargamente. Divórcio, expulsá-los, isso seria fácil e misericordioso demais para eles. Uma morte rápida nunca é tão dolorosa quanto uma tortura lenta. Se eu me divorciasse, Rodrigo e Sônia seriam libertados. Eles alugariam um quarto barato e voltariam à sua vida medíocre. Mas não, eu queria que eles vivessem em sua própria casa, mas com status de inquilinos. Eu queria que todos os dias, ao acordarem, eles fossem confrontados com a dívida esmagadora, que tivessem que trabalhar duro para me dar dinheiro. Eu usei aquele contrato de hipoteca como uma corda, apertando-a em volta de seus pescoços, para que eles fossem meus escravos, pagando suas dívidas pelo resto de suas vidas. Essa era a vingança mais cruel e inteligente. O silêncio na casa todas as noites era a prova mais clara da prisão psicológica que eu havia criado. Às 8 da noite, quando eu voltava para casa depois de jantares de negócios com parceiros, a casa estava sempre impecável. Sônia já havia preparado meu banho com ervas aromáticas, minhas roupas de dormir passadas na cama. Rodrigo e Tiago haviam acabado de voltar do trabalho, sujos e fedorentos. Eles só podiam tomar banho no banheiro velho dos fundos, com sabão barato, e eram estritamente proibidos de entrar no meu banheiro de luxo. No jantar, a segregação de classes era ainda mais evidente. Eu saboreava pratos gourmet, enquanto eles comiam apressadamente sua sopa de couve insossa. Ninguém falava. O silêncio era sufocante. Eles estavam cansados demais para discutir, covardes demais para resistir. O clímax do colapso psicológico deles veio numa noite fria de final de ano. Rodrigo entrou no meu quarto, o rosto abatido e desesperado. Ele não ousava mais me chamar de esposa, nem se referir a si mesmo como eu, em uma posição de igualdade. Ele se ajoelhou no meu tapete de lã caro, a voz rouca e embargada de súplica. Larissa, eu te imploro, tenha piedade de mim. Nos últimos 6 meses, eu vivi pior que um cachorro. Minhas mãos estão arruinadas, meu irmão está tossindo sangue, minha mãe chora todos os dias. Por favor, peça o divórcio. Pode ficar com a casa, pode nos expulsar para a rua, pode nos deixar virar mendigos, apenas nos liberte deste contrato de trabalho forçado. Eu te imploro. Olhando para o homem que um dia me deu um tapa que me expulsou cruelmente, agora se prostrando aos meus pés, implorando pelo divórcio, implorando para se tornar um mendigo, senti uma onda de satisfação percorrer meu corpo. Fechei a revista de moda que estava lendo e olhei de cima para aquela figura patética. Minha voz era fria como o gelo do inverno. Rodrigo, você acha que é tão simples assim? O divórcio eu posso assinar agora mesmo, mas o contrato de empréstimo com firma reconhecida nunca será anulado por um pedaço de papel de divórcio. Você e sua família me devem 450 mil de principal, mais os juros acumulados nos últimos 6 meses. Subtraindo o pouco que vocês ganharam com seu trabalho braçal, a dívida atual já passa de 500 mil. Esta casa, se vendida rapidamente, mal chega a 400 mil. Mesmo que eu tome a casa, você e seu irmão ainda me deverão mais de 100 mil. Fiz uma pausa para que os números realistas esmagassem seu sonho de fuga. Tudo foi feito de acordo com a lei. Se você quer parar de carregar caixas, se quer virar mendigo, tudo bem. Amanhã mesmo eu entro com uma ação na justiça. A lei tomará sua casa e a dívida restante de 100 mil, se vocês não tiverem como pagar, preparem-se para ir para a cadeia. Fraude, apropriação indébita e evasão de dívidas. Não há final feliz para você, Rodrigo. Ao ouvir isso, o corpo de Rodrigo desmoronou como uma pilha de lama. A última esperança de libertação foi esmagada por mim sem piedade. Ele cobriu o rosto e chorou como uma criança. O choro da impotência, do arrependimento tardio. Sônia, que estava escondida atrás da porta, também desabou contra a parede, chorando silenciosamente. Eles cavaram um buraco fundo demais e agora estavam sendo enterrados vivos
naquele abismo de desespero. A vida continuou assim. Eu não precisava gritar, não precisava xingar. Eu controlava toda a família com minha razão afiada, minha frieza e os números financeiros implacáveis. Eu desfrutava de uma carreira de sucesso, de uma beleza radiante e de uma liberdade absoluta dentro de um casamento onde eu detinha todo o poder. Eles um dia me desprezaram por ser pobre. Agora, eles tinham que pagar com seu sangue e lágrimas para me sustentar. Eles um dia pisotearam a dignidade de uma mulher. Agora, eles pagavam com uma vida inteira de submissão e miséria. A nova ordem era sólida como uma rocha. O império feminino que eu construí esmagou toda a masculinidade tóxica, toda a ganância suja. Neste reino, eu sou a lei, eu sou a juíza, e eles, os vilões estúpidos, estão eternamente aprisionados no silêncio do tormento, sem nunca mais ver a luz da liberdade.